E aí pessoal, Dorito aqui e eu espero que os senhores estejam muito bem, porque hoje vamos falar sobre genética. Não, na verdade vamos falar sobre maluquice de Twitter. Porque basicamente de alguns dias pra cá houve aquele incidente em Sydney, Sweden, o que não ironicamente quebrou a internet, tipo... Basicamente, esses cases de sucesso deveriam ser um exemplo para One Piece, mas eles só não conseguem. E liberou a fúria injusta de milhares de pessoas que, muito embora também não se esforcem muito para ter aquele bom físico, né? E por algum motivo também deram azar na loteria, ainda assim conseguem ficar extremamente irritadas com o fato de que gente bonita ainda consegue, além de atrair holofotes das pessoas comuns para campanhas publicitárias, também chamam a atenção de alguém simplesmente por existir. E vejam bem, em um vídeo muito antigo, não que ele esteja muito atrás na escala do que eu venho produzido, mas porque eu passei um tempão sem produzir praticamente nada, em que eu falava sobre esportes serem tecnicamente gordofóbicos, segundo uma matéria de um jornal inglês que dizia que basicamente os esportes teriam de ser mais inclusivos, afinal de contas só algumas modalidades permitiam pessoas com alto índice de massa corpórea, tipo a galera do levantamento de peso, ou o pessoal que arremessa uns negócios doideira que é umas bola. Enfim, existem de fato competições que vão acabar aceitando pessoas com maior peso, mas não por uma questão de porque é estético, e sim porque, querendo ou não, pessoas que competem para esse tipo de modalidade vão ser maiores e mais pesadas. Acontece que isso não só se reflete em outros aspectos, além do atletismo, como na moda, como também é algo relacionado à natureza humana, como eu já tinha explicado naquele vídeo há alguns anos atrás. Portanto, como o ser humano analisa padrões, de certa forma, não só estéticos como proporcionais, é absolutamente normal que uma criança vá preferir uma pessoa que é um pouco mais bonitinha, assim como um adolescente ou um adulto vá se atrair por alguém que apresenta, além das proporcionalidades na sua face, proporcionalidade em suas aptidões físicas também. E quando eu me refiro a aptidões, eu não tô falando que a pessoa corre ou dá um salto mortal muito louco que nem um Homem-Aranha, mas basicamente uma proporcionalidade em sua massa muscular ou aspectos de aparência. Inclusive eu vivenciei isso e posso comprovar, de fato esse negócio funciona, porque na época que eu gravei o vídeo sobre esportes gordofóbicos, eu estava tomando atitudes que me fariam ter uma vida mais saudável. E nesse período, eu basicamente, lógico, entre exercício e uns bons anos trabalhando numa fábrica fora do país por 10 horas por dia, mas a questão é que eu perdi coisa de 35 a 40 e poucos quilos, não me lembro bem, porque entre indas e vindas, recuperação de peso, massa muscular e tudo mais. E essa perda de peso, mudança de hábitos, valorização de horas de sono, práticas regulares de exercícios, me mudaram tanto psicologicamente quanto esteticamente. A um ponto em que eu passei a me sentir melhor tanto por me olhar no espelho e ver que de agora em diante eu não parecia mais um galão de 20 litros de gordura em cima de um ser humano comum, mas também eu via um feedback positivo das pessoas no meu ambiente de trabalho ou mesmo em relações sociais a me tratarem de forma diferente, tipo, realmente diferente, de serem mais simpáticas, mais aceptivas. Definitivamente relacionamentos com pessoas, na época eu não namorava, se tornaram uma coisa muito mais fácil e me fizeram ter de fato uma compreensão de uma visão que eu já tinha, de que se cuidar e ter um feedback positivo das pessoas, além de aumentar a sua autoestima, também te incentiva a continuar mantendo hábitos saudáveis e te retira de uma zona psicológica com uma série de pressões a qual você mesmo se aplica, gerando o que muitas pessoas diriam que é um sentimento de anti-aceitação e que você deveria lutar para se aceitar como você é, mas que mesmo comigo fazendo força pra caramba pra me aceitar daquele jeito e até fazer mudanças paliativas pra perdi aqui 8, 10 quilos, já estou bem melhor, eu vou usar uma roupa mais folgada e tudo mais. Eu realmente só me senti bem quando eu atingi o peso que eu queria, eu tinha a massa muscular que eu queria e a minha cara não parecia mais um sagu tudo derretido no verão, porque agora eu estava com uma tal de Gelline, o que combinava perfeitamente com os meus Maldivarais e as minhas Gorilla Hands. Tudo isso em um set full diamante encantado mais 38 no Minecraft. Tá, beleza, deixando a esquizofrenia de quem tomou 4 xícaras de café em 12 minutos de lado, a questão é que, pelo menos pra mim, na minha cabeça, na opinião do Doritos investido de neon, que fique bem claro, tentar me adequar a um padrão e de fato obter sucesso nisso foi muito mais relevante e de fato muito mais efetivo para as minhas questões de autoestima e aceitação interna do que simplesmente aceitar que eu podia ser um gordão. Talvez você pense diferente, talvez você consiga conviver com isso de uma forma muito mais eficiente e não vá se importar, como eu me importava, mas aparentemente esse não é o caso do Twitter. Por quê?
Com o fenômeno desse negócio da Sydney Sweden, que basicamente participou de uma campanha de jeans, depois com uma campanha de um sorvete ou de alguma franquia de lanchonete, alguma coisa assim, levantaram-se literalmente milhares de acusações sobre a menina gostar de um bigodismo histórico dialético só porque basicamente existia um trocadilho entre jeans e jeans. Só ignora a minha pronúncia de primata. Existe de fato um trocadilho entre a palavra jeans e a palavra genes, a qual articulava que a Sydney Sweden teria então uma boa genética porque ela é bonita, magra e todo aquele negócio que deixa qualquer pessoa com desvios mentais incrivelmente gatilhado. Somando isso com alguns discursos que não sei por que me parecem altamente Seabe-like, tipo umas psyopinha meio complicada do pessoal do Nick Fuentes e tal, alguns doidinhos de Twitter ou fora do Twitter classificaram esse tipo de ação ou esse tipo de jogada de marketing como o famigerado apinto de cachorro, a qual seria basicamente um sinal para que pessoas que têm uma mentalidade desenvolvida, certos aspectos de uma cultura racista ou cultura baseada em preconceito, começassem a lutar pelo que eles de fato acreditam, muitas vezes até se tornando um pouco agressivos. Segundo, lógico, as teorias desses grupos de doidinho, né, que na maioria das vezes não são minorias, mas acabam influenciando eles com artigos de procedência duvidosa, estudos a qual não se sabe muito bem quem encomendou e que o processo para se chegar àquela conclusão não foi algo de fato muito claro. Enfim, aquele negócio padrão de se fazer ciência da forma errada, como eu já tenho falado aqui durante anos. Mas então você me pergunta, meu querido Doritos invertido de neon, se não é uma questão de pessoas que literalmente estão pregando ideias do Zé Bigode, mostrando que ser magrinho, de repente parecer um padrão que corresponde aos Estados Unidos, em que teoricamente houve uma colonização majoritariamente europeia, porém não necessariamente da Europa Latina, escandinava, mas sim de um conceito chamado WASP, que são basicamente ingleses protestantes com dentes incrivelmente tortos, não representa necessariamente aspectos de opressão de outras minorias, falando, olha como a gente é malvado, a gente é bonito, a gente é estético e vocês são mexicanos e outras minorias? O que acontece então? Olha, eu tenho duas apostas sobre isso. A primeira é que, após anos e anos e anos de agenda canhota, cultura woke, comerciais e basicamente a mídia hipervalorizando todo o aspecto que não fosse naturalmente a majoritariedade do povo americano, porque querendo ou não, por mais que a gente vá considerar pessoas que são filhas ou netos de latinos, mas têm ali sangue americano, eles não correspondem ao WASP, então seriam mais ou menos uns 65-35 para o que eles considerariam tipo branquelaço show versus outras etnias. E agora que não existem mais literalmente toneladas de dinheiro sendo injetadas em mídia, patrocinadores, enfim, certos investimentos de agenda ASG, que são fundos que buscam fomentar certas agendas de multiculturalismo, ambientalismo, entre algumas outras coisinhas, as empresas então vão ter que voltar a fazer propaganda não para agradar pequenas minorias, mas sim boa parte do público que almeja ser magro, almeja ser bonito, almeja buscar aspectos de jovialidade e um padrão estético já pré-estabelecido em vez de tentar quebrar esses padrões. Portanto, entende-se que vai ser muito mais aceito do que você tentar forçar a goela abaixo alguns tipos de publicidade bem estranhas, que era o normal, entre aspas, meio que novo normal de 2015 até o final do ano passado, mais ou menos. E o meu segundo palpite, que teoricamente se encaixaria em produções menores, marcas independentes, e basicamente na internet, aplicando uma resposta a esse tipo de estímulo que vem aparecendo nos últimos meses, é pura e simples vontade de deixar esse pessoal irritado, já que as pessoas na internet, durante anos, não se viam representadas nessas campanhas que buscavam agradar 7, 8, no máximo 10% ali da população, e agora que eles estão vendo uma mudança significativa nesses parâmetros, bate aquela vontade revanchista de dar aquela sacaneada no amiguinho que é um pouco mais diferente. E aí, por conta dessa readoção de padrão de gente magra, de gente mais alta, com certos fenótipos específicos que remetem à proporcionalidade e não necessariamente à etnia, estão sendo ovacionados e tendo uma tração nas redes sociais absurda simplesmente porque o pessoal quer sacanear quem pensa o contrário. E eu utilizo esse vídeo aqui para justamente reforçar a minha afirmação, já que algumas fraternidades americanas de garotas estão fazendo comercial, não sei se é uma publicidade porque as vagas nessas casas universitárias são
são pagas, ou qualquer coisa que o valha, porque o sistema universitário que eu frequentei não tinha esses negócios de pequeno grupo, fraternidade e tudo mais. Aqui em Portugal existe algo parecido, mas eu sei que também tem esses negócios de micro-repúblicas e clubinhos, e você entra no negócio com iniciação e tem que ser amiguinho de todo mundo. Mas a questão é que essas fraternidades femininas estão utilizando desse conceito de meninas muito, muito bonitas, que pertencem a fenótipos específicos, com corpos específicos e um peso que provavelmente não deve passar de 60, para fazer aquele bullying show com o pessoal que diz que não deve existir um padrão, todo mundo deve ser representado, mas que no final das contas eram só 8 ou 10% da população que era contratada para essas empreitadas publicitárias. E lógico, a conversão disso para vendas era mínima, como aconteceu com a cerveja Bud Light, que ao contratar a fazer uma nova contratação de uma pessoa famosa, a qual não se deve necessariamente definir certas coisas a fim de preservar que esse pequeno canal não caia, não só as vendas despencaram de forma gigantesca na maioria dos estados americanos, como alguns malucos começaram a meter bala nos outdoors da marca a fim de demonstrar a sua imensa insatisfação. Dito isso, o ato de ficar fazendo esse tipo de provocaçãozinha pode ser de fato, já que não deixa de ser aquela coisa de agora o meu lado político meio que dita as cartas, então olha aqui como eu vou te sacanear, mas não deixa de ser bem menos destrutivo do que sair por aí tacando fogo e quebrando janela, como o pessoal fez há alguns anos atrás. Portanto, entende-se que não é uma questão de apitar para cachorros, ou mesmo de ressaltar certos valores genéticos que remetem a bigodismo, mas sim de pessoas que estavam tão fartas de apenas uma modalidade de ideia ser meio que o monopólio através de patrocínios gigantescos, imposições governamentais, ou mesmo literalmente em redes sociais que faziam com que opiniões contrárias simplesmente não fossem para todo mundo, né? Afinal, se ninguém consegue ver, ninguém consegue concordar. E agora que as coisas começaram a mudar e que, lógico, com interferência das Big Techs, isso aí é outra história, meio que o pessoal tem mais liberdade para comentar sobre as coisas e simplesmente criticar o que eles não gostavam, essa fanfarronagem zoando o pessoal do lacre vai continuar por pelo menos alguns bons anos. Mas não se preocupem, não tem nenhum radicalismo nisso. Só vontade de sacanear a gente chata mesmo. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por ter visto este vídeo até aqui. Não se esqueça de conferir no link do comentário fixado meu canal de lives, eu devo estar em live no momento que você está vendo isso aqui, e conferir também o link dos nossos patrocinadores, a livraria Gordões AL, em que você adquirindo livros com o meu link você me dá uma ajudinha. E é isso. Eu espero que você tenha um final de dia maravilhoso e até a próxima.